de hoje. Bom, se caso alguém não estava aqui na semana passada, meu nome é Gabriel, sou professor de Física. E na aula passada nós tivemos aquela introdução aos requisitos de matemática que são necessários para a gente conseguir resolver problemas de física, certo? Aliás, algumas pessoas tentaram acessar a lista e veio para mim no e-mail assim, um pedido de tipo automático, como se a pessoa não tivesse conseguido entrar para abrir a lista. E aí eu tentava colocar ali para a pessoa poder ter esse acesso. Eu não sei se vocês viram se deu certo ou não, eu queria saber se deu certo. Vocês conseguiram entrar, ver as duas listas de exercícios? Deu certo? Tá, beleza. Vocês têm grupo de WhatsApp? Então, todo esse conteúdo que a gente deixa, assim, além da apostila, né, lista de exercício, extra, os slides, coisas desse tipo, eu acho que é interessante vocês sempre jogarem no grupo do Zap, tá? Para todo mundo ter acesso fácil, beleza? E aí a gente teve essa introdução, né? Mas hoje eu vou fazer uma outra coisa, né? Vamos pegar um outro aspecto da física, que é falar um pouquinho sobre quais são as áreas da física, o que a física estuda, e ver alguns desses conceitos, tá? Então, a aula passada foi mais de ver que tipo de continha vocês têm que saber fazer. A aula de hoje vai ser um pouco para o outro lado. Quais são os conceitos, assim, de física qualitativos? E aí, depois, ao longo do nosso curso, o que a gente vai ter é uma mistura desses dois aspectos. Beleza, gente? Essa luz aqui ela não está completa, tá? Isso aqui não são todas as áreas da física. Tem mais coisas, a gente vai tentar fazer a aula dividida mais ou menos em duas partes iguais, onde eu vou falar aqui alguns conceitos de mecânica e depois eu vou falar das outras áreas além da mecânica, tá? Então vamos lá. A primeira grande área da física, que é muito importante para a gente poder entender o restante, isso aqui é a área que a gente vai falar da nossa base, os nossos fundamentos para entender física, é a mecânica. A mecânica estuda o quê? Estuda os movimentos, ok? E aí, nesse estudo dos movimentos, a gente tem cinemática e dinâmica. E aí eu estou colocando aqui como se fosse uma terceira coisa à parte, a parte de energia também. Tá? Cinemática é quando você está descrevendo o seu movimento, tá? Descrevendo o movimento que você está analisando. Dinâmica é quando você está apontando as causas para que aquele movimento seja daquela forma. Então, cinemática é uma pura descrição do que está acontecendo. E dinâmica é uma tentativa de explicar por que é daquele jeito e não de outro, ok? Essa parte de cinemática, descrição dos movimentos, aí vocês já estão copiando da lousa, então já devem ter, tá vendo aqui que eu falo sobre referencial, eu falo sobre algumas grandezas importantes, posição, velocidade, aceleração, tempo, e depois falo alguma coisa sobre movimentos circulares, menciono frequência e período. Gente, esses conceitos, quando vocês viram na lousa, vocês tiveram alguma impressão tipo, eu já vi isso antes, eu tenho algum conhecimento sobre isso? É uma coisa assim que está mais ou menos familiar para vocês? Legal. Então, vamos falar então sobre essa coisa do referencial. Alguém sabe falar o que é esse negócio de referencial? Tem a ver com o que isso? Quando que a gente ouve falar sobre isso, referencial? Vocês têm ideia? Pode falar. Por exemplo, se o corpo está em movimento, Peraí só um instantinho. Gente, eu sou muito surdo. Fala um pouquinho mais alto para a pessoa. Mano, pode falar. Se o corpo olhando isso é uma Isso, é bem isso. Então, analisar se um corpo está parado ou não. Essa coisa de você falar que um corpo está parado ou não
depende do referencial, gente? Já tiveram na situação onde vocês estão no trem, e aí tem o trem do lado. E aí assim, está muito devagar, mas aí um desses dois trens, ou que você está, ou que está do lado, começa a se movimentar assim, com uma velocidade bem baixinha. Já tiveram a sensação de tipo, meu, peraí, é eu ou eles que estão se movimentando? Já aconteceu isso com vocês? Isso dá para perceber às vezes no trem. Se estiver bem devagar, você fica meio sem saber quem está se movimentando e quem está parado. Mas na verdade, esses conceitos, como o Luan, né? Como o Luan falou, são relativos. Depende do referencial adotado. Vou dar um exemplo. Eu tenho aqui. Vou pegar um giz para não fazer tanta bagunça. Eu tenho aqui esse giz. E aí assim, se eu estiver... Vamos pegar esse exemplo do trem. Se eu estiver dentro do trem e vocês todos estão sentados também nos assentos e eu estou de pé no trem jogando esse giz para cima. Estou jogando ele para cima, verticalmente. É que eu sou meio descoordenado, tá? Então eu jogo meio torto. Mas supondo que eu esteja jogando ele verticalmente, como é que vocês, junto comigo dentro do trem, vão descrever o movimento desse giz? Como é que é esse movimento, gente? Estou jogando ele para cima, então vocês podem falar assim, é uma linha reta, né? Sendo que o giz percorre essa linha reta para cima e depois para baixo. Não tem muito segredo aí, ok? Porém, se eu estiver dentro desse trem, e supondo que esse trem esteja se deslocando devagarzinho, com uma velocidade baixa, para quem estiver na estação fora do trem e olhar eu jogando giz, será que a descrição do movimento desse giz vai ser uma linha reta para cima e para baixo, ou será que vai ser diferente? O que vocês acham? Vai ser diferente? Vamos tentar fazer esse teste. Então eu estou aqui. Se eu estou jogando o giz assim, não vai colar porque tem um ventilador aqui com o giz. Mas estou jogando ele verticalmente. Se eu estiver em movimento e jogar o giz para cima, o que acontece? Quando eu estou na posição fixa, o giz faz isso. Quando eu estou andando, eu joguei o giz aqui e peguei ele de volta aqui. Então o movimento foi esse aqui, certo? Formou o que a gente chama de parábola. Faz esse movimento aqui de arco, ok? Perceberam que você descreveu o que está acontecendo, o movimento da sua coisa, depende do referencial adotado? Se vocês estiverem andando ao meu lado enquanto eu jogo o giz, vocês também vão ver o giz em linha reta. Se vocês estiverem do jeito que vocês estão aí, vocês vão ver a parábola, ok? Então, o referencial depende o movimento depende do referencial adotado. A outra coisa que a gente pode pensar, o seguinte. Você sabe aqueles caminhões de construção, aquelas betoneiras que ficam com aquela estrutura na parte de trás girando, para o cimento não endurecer? Estão ligados no que eu estou falando, né? Imagina que você está andando de carro e tem esse caminhão betoneira na sua frente. E imagina que essa estrutura aí que está girando tem uma marca numa das bordas. Enquanto você está andando atrás desse caminhão betoneira, olhando para essa marca, como é que é o movimento que você vai ver dessa marca? Um movimento circular, certo? Agora, quem está na calçada olhando o caminhão passar, vocês conseguiriam descrever como é que é o movimento dessa marca na borda? Vai ser um movimento circular, gente? Sim ou não? O que vocês acham? O caminhão está passando aqui, ó, na frente de vocês. E aí, vocês estão olhando para a lateral dele, do caminhão. Tem essa marca na borda, enquanto está girando. Como é que vai ser o movimento descrito por essa marca? Você tem que pensar. Se essa marca está aqui girando enquanto está andando, está fazendo isso aqui. Fazendo isso aqui,
É um movimento meio parecendo uma espiral. Vocês concordam? Tudo bem? Está fazendo sentido para vocês? Então, isso que a gente fala sobre o referencial. Lembrando que aqui a gente está falando rapidamente de todos esses conceitos, e ao longo do nosso curso a gente vai fazer exercícios detalhando cada um deles, vai entrar nos detalhes, é claro. Isso aqui é uma pequena introdução. Além dessa questão do referencial, é importante vocês entenderem essas grandezas. Para você escrever um movimento, você precisa escrever a posição aonde está aquele corpo que você está estudando, aquele ponto que você está estudando, tá? Para você descrever a posição, depende se você está num movimento que é em uma dimensão, 2 dimensões ou 3. Então, o que a gente vê, primeiro, em física? Movimentos em uma dimensão. Às vezes a gente nem se dá conta de que é um movimento em uma dimensão. Mas sabe quando vocês estão fazendo exercício do tipo, um carro está andando por uma estrada e está a tantos quilômetros por hora, você precisa descobrir, sei lá, o tempo que leva para ele chegar até uma outra cidade que está a uma certa distância. Esse é um problema unidimensional, em uma dimensão. Por que em uma dimensão? Porque você está imaginando esse carro andando numa linha. Numa linha em uma dimensão. Essa linha seria a estrada. Até aqui, beleza? Você pode ter a posição de um corpo em 2 dimensões. Imagina que você está olhando o Google Maps. Quando, sei lá, você vai pedir tipo Uber ou qualquer aplicativo assim de táxi. E aí você vê os carrinhos se movimentando no mapa, no teu celular. O movimento desse carrinho é em uma dimensão? Bom, ele está se movimentando ali no mapa, né? Então você tem que saber aonde que ele está, a rua e o número. Isso em matemática, a gente vê, né? A gente pode pensar nesses movimentos em 2 dimensões como se fosse um ponto que está se deslocando pelo plano cartesiano. Vocês sabem o que é plano cartesiano, gente? O que é plano cartesiano, gente? Plano cartesiano tem que ter o quê? Tem que ter aquelas retas. Oi? Me escutei. Isso, tem que ter 2 eixos, né? Geralmente a gente usa X e Y, mas podem ser outras letras dependendo do que a gente está representando. Então, com esses 2 eixos, você tem as coordenadas do ponto que você está estudando. E esse ponto pode se movimentar. Você poderia ter uma expansão do plano cartesiano para 3 dimensões, aí você teria que ter 3 eixos. Pensem como se fosse assim, o canto dessa sala, você vai ter essa linha aqui, essa reta, vai ser o eixo, vamos supor que é o eixo Y, essa reta que vai para cá é o eixo X, e essa que vai para cima é o eixo Z. E aí eu estou me movimentando em relação a esse sistema de referência, tá? E vejam, como eu falei, né, depende do referencial adotado. Se você pensar que é um outro sistema referencial, por exemplo, um sistema referencial de Y, X e Z, que se move junto comigo, o movimento descrito vai ser diferente, ok? Aí a gente tem essas grandezas também, velocidade, aceleração e tempo. Claro que se você está falando como que o seu corpo está se movimentando, ele está se movimentando no tempo, ok? Então, é sempre uma relação entre a posição que ele ocupa em um certo instante. Por isso que você tem a questão do tempo aí junto. Você descrever posição, tempo e essas outras grandezas depende das unidades que você está utilizando também. Como é que a gente vai se referir, por exemplo, a posição que o meu giz está em relação a esse microfone? Eu poderia falar assim, está mais ou menos a 1 braço de distância. Quando eu falo 1 braço de distância, o que eu estou utilizando aí? Um sistema de unidades bem tosco, que é a medida do meu braço. Ok?
O que geralmente a gente utiliza? A gente utiliza unidades que já são conhecidas, que já são bem definidas, que é o metro, e aí os múltiplos e subdivisões do metro, centímetro, quilômetro. Mas vocês podem ter outros sistemas de unidades, né? Vocês já ouviram, talvez em filme, assistindo filmes estrangeiros, a gente vê unidades que são usadas lá nos Estados Unidos, por exemplo, na Inglaterra, é o chamado sistema imperial. Então eles usam medidas do tipo jardas, polegadas, né? É um outro sistema de unidades. Aliás, isso é uma coisa importante, porque para você conseguir se comunicar fisicamente, é importante que todo mundo esteja entendendo qual é o seu sistema de unidades. Já aconteceu, por exemplo, no final da década de 90, a NASA foi mandar uma sonda que ia estudar Marte, que ia ficar orbitando o planeta Marte, observando, né, fazendo algumas medidas da atmosfera de Marte, que é uma atmosfera bem fina. E aí o que aconteceu? Tinha uma empresa que que era responsável só pela parte do lançamento dessa sonda. Né? Era meio que um conjunto assim, de empresas que estavam fornecendo serviço para a NASA, e aí uma das empresas estava utilizando o sistema imperial de jardas, polegadas, enquanto todas as outras estavam utilizando o sistema métrico, metro, centímetro, por aí vai. O que aconteceu? Deu merda. Por quê? Porque quando essa sonda foi lançada, ela foi lançada com uma velocidade além do que seria o correto, e aí a sonda entrou direto em Marte e conforme ela foi entrando na atmosfera de Marte, ela queimou e se perdeu. Então, um projeto de milhões de dólares jogado no lixo por conta de um erro de comunicação nas unidades, ok? Velocidade e aceleração, isso aqui são palavras que a gente usa muito no nosso dia a dia, e geralmente a gente usa de uma forma meio solta, que faz com que a gente ache que essas coisas são iguais, não são. Qual que é a diferença de velocidade para aceleração? Se vocês tiverem em um carro que está dirigindo perigosamente uma estrada, se vocês estão sem usar o cinto de segurança, qual dessas duas grandezas que pode ser fatal para vocês no caso de um acidente? A velocidade ou a aceleração? O que será que mata as pessoas num acidente? É a aceleração ou a velocidade? A gente está acostumado a falar que você não pode ter uma velocidade alta, mas na verdade é a aceleração que é o problema. Por quê? Porque quando você está numa velocidade alta e um carro colide com outro, você vai ter um freamento súbito. E aí você tem uma aceleração muito alta. Então seu corpo é lançado para frente. A gente vai falar sobre isso aqui quando a gente for falar de inércia. Tá? Então assim, aonde eu quero chegar? Se você está dentro do carro e o carro está em linha reta numa estrada a 300 km por hora e o velocímetro está ali marcando 300 km por hora e não muda, nessa situação você tem muita aceleração? Sim ou não? Na verdade, nessa situação você não tem nada de aceleração, sua aceleração é zero. Quando que aparece a aceleração? Quando a sua velocidade se modifica. Então, a aceleração é uma medida de o quanto que a sua velocidade aumentou ou diminuiu. Você pode ter aceleração positiva ou negativa, dependendo se a sua velocidade está aumentando ou diminuindo. Ok? Se estiver aumentando, a aceleração é positiva. Se a sua velocidade estiver diminuindo, a aceleração é negativa. Então, anotem aí no caderno de vocês esse exemplo. Carro a 300 km por hora. Se a velocidade não mudar, a aceleração é zero. Só para vocês lembrar o que é o conceito da aceleração. Não importa o quanto rápido esteja, se a velocidade não mudar, a aceleração é zero. Ok?
E aí, gente, falando novamente de quando a gente está andando dentro do trem ou do metrô, tem muita gente que fica andando assim pelo trem, né? Vendendo as coisas. E essas pessoas elas nunca caem, elas sempre estão andando meio que numa boa. Quando é que é perigoso para essa pessoa cair? Quando o trem está muito rápido? Não, não é isso. A questão não é quando o trem está rápido, não é quando a velocidade está alta. É perigoso essa pessoa cair quando o trem estiver fazendo uma curva, ou quando o trem estiver freando, ou quando o trem estiver acelerando. Lembrando que quando a gente fala trem frear, o movimento de frenagem é aquele que eu me referi como aceleração negativa. Vocês podem fazer essa associação. Frenagem, aceleração negativa. Então, gente, na verdade, assim, uma pessoa dentro do trem ou dentro de um ônibus, né? Quando que é perigoso para a gente ficar em pé em um ônibus sem estar segurando nada? É quando o ônibus está rápido? Na verdade, é quando você tem mudanças repentinas de velocidade. Se o ônibus estiver numa estrada em linha reta rápido, uma velocidade alta, mas ele manter essa velocidade alta e não mudar, você não vai cair sem estar segurando nada. Quando que você vai cair? Quando esse ônibus frear com tudo. Ou quando ele acelerar com tudo. Ou quando ele fazer uma curva. Todas essas situações, acelerar, frear ou fazer uma curva, representam mudança de velocidade. Mudança de velocidade é quando você tem aceleração. Tá claro isso, gente? Perguntas? Deixa eu ver. Aceleração. Então a gente tem, isso aqui é estudado bastante no primeiro ano do ensino médio, né? Isso aqui geralmente é muito, tem um foco muito grande nisso, porque é a primeira coisa que a gente estuda em física. E aí depois a gente tem os movimentos circulares. Os movimentos circulares, eles vão começar a lidar mais com situações em duas dimensões. E aí tem uma característica importante dos movimentos circulares, que é o fato deles serem cíclicos, ou seja, esses movimentos circulares, eles têm uma certa periodicidade. É um movimento de alguma coisa que está numa posição, e aí depois de um tempo ela retorna para essa mesma posição. E a gente tem duas grandezas importantes aqui, frequência e período. Tá? O que é a frequência, gente? Quando que a gente usa a palavra frequência no nosso dia a dia? A gente fala de frequência para designar o que no nosso dia a dia? Quando que você usa a palavra frequência? Pode falar. Perfeito. Então, quando alguma coisa se repete no nosso dia a dia, né? A gente pode falar, né? Vamos pegar esse exemplo, né? Com que frequência você escova os dentes? A gente espera que seja uma frequência, né? 5 vezes por dia. Então, se refere ao número de vezes em que aquele evento se repete, né? Qual que é o seu nome? Suzana. Suzana? Obrigado, Suzana. Então, a frequência se refere ao número de vezes que um evento se repete. Em física, essa grandeza ela só vai ganhar um detalhamento maior, que geralmente a gente vai falar de frequência como o número de ciclos por unidade de tempo. Tá? Número de ciclos por unidade de tempo podem aparecer de duas formas. Em RPM, já ouviram falar de RPM? Às vezes isso aparece em medidas que tem a ver com máquinas. RPM. Tá? RPM, a sigla significa rotações por minuto. Então é o número de vezes que aquele evento se repete, número de ciclos por minuto. RPM. Mais comum ainda do que o RPM é o Hertz. Frequência 60 Hz. Tá? Deixa eu só anotar isso aqui. Gente, só um aviso. Quando eu escrevo na lousa, é bem comum eu adicionar coisas, assim, então sempre deixo
alguns espaços, aí, algumas linhas, quando vocês estiverem escrevendo, né? Então a frequência aqui, a gente pode ter em RPM ou em Hz. O Hz é o Hertz. Qual que é a diferença dos dois? RPM é rotações por minuto e o Hertz é o número de ciclos por segundo, tá? Então quando a gente fala de uma frequência de uma máquina que é 60 Hz, a gente está falando que essa máquina completa 60 ciclos em um segundo, ok? E aí a gente tem o período. O período, gente, é algo parecido com o tempo, só que tem uma precisão maior. Quando que no nosso dia a dia a gente utiliza a palavra período? No nosso dia a dia a gente usa a palavra período para designar o que, gente? Tempo de duração de um evento, né? Então, alunos que são estudantes do período da tarde, né? São aqueles alunos que estão na escola naquela duração de tempo que a gente entende como tarde. Qual vai ser a diferença aqui para a física? O período vai ser a duração de um ciclo completo. Tudo bem, gente? Gente, vocês estão percebendo que frequência e período são grandezas inversas? Como assim grandezas inversas? Vamos lembrar o que era a frequência. Quantos ciclos existem em um segundo? O que é o período? Quantos segundos existem em um ciclo? Inverteu, né? Tudo bem? É importante vocês entenderem que essas unidades são inversas, porque depois quando a gente for estudar isso de novo, a gente vai ver como que, matematicamente, a gente representa que uma grandeza é o inverso da outra, tá? Se a gente falar que esse período é T, para você representar que uma é inverso da outra, você vai escrever frequência é igual a 1 dividido pelo período. Ok? Essa é uma equação que é bastante usada em física. Uma é o inverso da outra. Então, matematicamente, você faz essa 1 sobre período para representar que é o inverso. Ok, isso aqui tudo é para descrever o movimento. Aí a gente vai ter a parte da dinâmica, que é você entender por que o movimento se dá daquele jeito. Ok? A dinâmica é basicamente falar sobre forças. Tem outras coisas aqui em física que se encaixam na parte dinâmica, mas eu tô só colocando aqui as principais, tá? Então, quando eu estiver estudando dinâmica, a gente está tentando entender por que o movimento é daquele jeito. O que a gente precisa saber sobre forças? Tem as 3 leis de Newton, que elas são fundamentais para a gente entender como que essas forças funcionam. A primeira lei é chamada lei da inércia. Como é que é a lei da inércia? A lei da inércia é dividida em 2 partes. A primeira é fácil. A primeira é assim. Um corpo que está parado, vou pegar esse controle aqui do Data Show. Um corpo que está parado vai permanecer parado, a não ser que haja uma força resultante sobre ele. Então, enquanto não tem uma força resultante agindo sobre esse controle aqui do Data Show, ele estava parado, continua parado, ok? Para eu alterar, a gente pode falar assim, que o estado de movimento dele é esse de imobilidade. Lembrando, imobilidade em relação a nós aqui na sala de aula. Para eu tirar desse estado de movimento, que é o estado imóvel, eu tenho que fazer uma força sobre ele. E aí eu consigo alterar o estado de movimento. Essa primeira parte é fácil. A segunda parte que é um pouquinho mais complicada, que mexe um pouco com o que a gente acha que é intuitivo, e aí vocês vão ver que vai dar um nó na cabeça. Que é, um corpo que está em movimento permanece em movimento, a não ser que haja uma força resultante sobre ele. Então essa segunda parte da lei da inércia, da primeira lei, ela está falando o seguinte: a tendência comum das coisas é os corpos ficarem em movimento para sempre. Em linha reta, tem esse detalhe. Um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento em linha reta, com velocidade constante, a não ser que haja uma força resultante.
Por que eu falei que isso dá um nó na cabeça? A gente vê no nosso dia a dia objetos andando em linha reta para sempre. A primeira lei de Newton está dizendo que se eu jogo esse giz para frente, se não agir nenhuma força sobre ele, ele continua para sempre em linha reta com velocidade constante. O problema é que isso é meio difícil da gente perceber. É meio difícil a gente perceber isso acontecendo. Porque geralmente você tem forças agindo sobre seus corpos quando eles estão em movimento. No momento que eu joguei esse giz, ele ficou em linha reta? Não, não ficou. Então é porque tinha forças agindo sobre ele, alterando o seu movimento. Quem que eram as forças alterando o movimento desse giz? Quando eu joguei ele, vocês viram que ele foi caindo. Ele fez esse movimento de parábola. Qual força será que faz com que ele vá caindo? Né? Tem a ver com essa pergunta aqui. Quais são as forças mais comuns? O que está fazendo as coisas caírem, gente? A força gravitacional. Então a força gravitacional, ela já altera sempre o movimento das coisas, porque qualquer objeto que esteja se movimentando aqui no ar, a gravidade está puxando para baixo, em direção ao centro da Terra, na verdade. Tudo bem, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse meu corpo andar pelo chão. Então se eu jogo esse giz aqui pelo chão, e está rolando ali pelo chão, ele vai continuar para sempre? Não, ele não continua para sempre. Que força que foi responsável por alterar o movimento desse meu giz e ele não continuar para sempre? Eu vou dar uma dica. Teria como fazer alguma coisa aqui para o meu giz conseguir andar uma distância maior do que o normal? Oi? Uma rampa? Sim, mas assim, pensando no chão plano, sem contar a questão da rampa. Oi? Jogar com mais força. Sim, verdade. Vocês já viram em fliperama ou parque de diversão aquela mesa daquele jogo que é um disquinho e aí você fica com um negócio assim na mão tentando fazer gol no outro lado? Você fica jogando com duas pessoas. Já viram esse brinquedo, gente? O que tem ali de interessante? Quando você lança o disquinho, a impressão que dá é que ele ficaria ali deslizando por um bom tempo, né? O que tem de diferente dentro daquela mesa em relação ao que nós temos normalmente, em relação a esse chão? Aquela mesa ela é mais lisa. Então, quando você tem uma mesa mais lisa, o atrito entre os corpos vai ser diminuído. Então, esse meu giz, ele parou por quê? Porque teve atrito. E se eu conseguisse reduzir o atrito? Quanto mais reduzido o atrito, mais longe ele vai. Então o raciocínio aqui, para essa primeira lei de Newton, é pensar que se não existisse atrito, você poderia jogar o seu objeto e ele ia continuar para sempre em linha reta. É isso que a primeira lei da inércia diz. Ok? Talvez vocês já tenham visto algo parecido quando vocês veem no YouTube ou em filmes o movimento de objetos em estações espaciais. Talvez vocês já tenham visto astronautas assim, que estão lidando com, sei lá, tá com um objeto na mão, e aí esse objeto na estação espacial é uma situação análoga a não ter gravidade, tá? Não é que não tem gravidade, mas é bem parecido. Então o que acontece? Sem esse efeito da gravidade, se você tem uma caneta na mão e você solta essa caneta assim, tipo, no ar, essa caneta vai em linha reta. Já viram vídeos mostrando coisas desse tipo, gente? Então o que acontece? Sem essas forças da gravidade, e se você estiver sem atrito, né, você está falando de jogar uma caneta pelo ar, então o atrito é mínimo. Esse objeto ele vai em linha reta, ok? A segunda lei ela está relacionada com a primeira. A segunda lei é mostrando que para uma força resultante, e quando eu falo força resultante, gente, eu estou falando de você ter um certo saldo das forças. Por exemplo, só para vocês entenderem o que é a ideia da força resultante. Esse meu controle aqui, ele está parado
ele vai continuar parado por um bom tempo, porque nesse controle a força resultante é zero. Significa que não tem força nenhuma agindo nesse controle? Pessoal, existe alguma força que nesse instante está agindo sobre esse controle? Existe. Esse controle está aqui, na superfície da mesa, que está localizada na superfície da Terra. Se isso está na Terra, está na superfície da Terra, significa que tem a gravidade agindo sobre esse objeto. Poxa, mas se a gravidade está puxando isso aqui para baixo, em direção ao centro da Terra, por que esse controle não está indo para lá, nesse instante? O que está impedindo que ele se afunde para o centro da Terra? O que está impedindo vocês, nesse instante que estão aí sendo puxados pela gravidade, o que está impedindo que todos nós afundemos para o centro da Terra? Alguém tem ideia? Na verdade é uma pergunta meio besta, porque a resposta ela também é meio besta. É o chão que está impedindo. O chão que impede que a gente se afunde. É isso mesmo? É isso. O chão faz uma força sobre o corpo de vocês. E aí essa força é chamada de força normal, ok? Essa força normal é a força que existe quando a gente apoia um corpo sobre um objeto sólido. Então nesse instante eu estou aqui apoiado de pé sobre o chão, a gravidade está me puxando para baixo, porém o próprio chão faz uma força sobre os meus pés para cima. Quando eu só tenho essas duas forças juntas, é como se uma anulasse a outra, e aí a força resultante fica zero. Pode falar, você ia perguntar? Não? Isso que significa a força resultante. Você tem que levar em consideração qual que é o saldo das suas forças, né? Vamos fazer um outro exemplo. Se você tiver uma caixa grandona aqui, e aí eu faço uma força, essas forças a gente vai ver que são medidas em newtons, é a unidade de medida de força. Eu faço uma força de 100 newtons. E aí vem alguém aqui mais forte do que eu e faz uma força de 250 newtons. Nós dois empurrando para o mesmo lado. O que vai acontecer com a força resultante? Ela vai ser 350. Por quê? Você vai somar as duas forças, vai fazer o saldo. Gente, até aqui tudo bem? Para a segunda lei, essa força resultante ela está relacionada com a massa do seu objeto e com a aceleração. Ou seja, a segunda lei de Newton está dizendo que força resultante vai estar associada a uma aceleração, não a uma velocidade. E isso mexe um pouco com a nossa cabeça, por quê? A gente está acostumado a achar que se um corpo tem uma certa velocidade, é porque tem uma força resultante. Não é isso. Se o corpo estiver em velocidade constante, ele não tem aceleração e ele não tem força resultante. Ok? O que isso significa? Pessoal, essa cadeira aqui, se eu arrasto ela, eu estou arrastando ela por velocidade constante, aproximadamente, velocidade constante. Enquanto eu arrastei essa carteira com velocidade constante, a força resultante nela era zero. Mas espera aí, eu não estava fazendo uma força? Como é que a força resultante pode ser zero se eu estava fazendo uma força? Alguém sabe explicar? Mas enquanto ela estava se movimentando, por exemplo, enquanto ela estava em movimento, se a velocidade é constante, a força resultante é zero. Como é que a gente explica isso? Bom, eu sei que eu estou fazendo uma força, mas eu também sei que toda vez que eu arrastei essa carteira, vocês escutaram esse barulho chato, né? Por que aparece esse barulho chato, gente? Por conta do atrito. Alguém falou aí atrás. Tem um atrito agindo nessa carteira. Então, eu estou fazendo uma força, mas tem um atrito para o outro lado me atrapalhando. Essas duas forças juntas fazem com que a força resultante seja zero. Ok? Tudo bem até aqui, gente? E aí vejam que isso está relacionado com a massa também. Como é que é aqui a relação com a massa?
Se você fizer uma mesma força para puxar um carro que está, sei lá, está enguiçado, dependendo da força que você faz ali, com algum sistema de tração, você consegue puxar esse carro. Se você fizer essa mesma força para puxar um caminhão que está enguiçado, os movimentos vão ser iguais? Aonde que vai ser mais difícil eu movimentar? É o caso do caminhão. Por quê? Porque ele tem mais massa. Se você tiver uma força igual, quanto maior a massa, menor é a aceleração. É mais fácil acelerar um corpo que tenha pouca massa do que um corpo com muita massa, tá? Gente, até aqui tudo bem? Perguntas? Gente, está muito quente, está muito difícil, então, assim, eu sei que fica um pouco complicado de conseguir prestar atenção nas coisas e tudo mais, mas, assim, façam perguntas, né? Façam comentários, assim, às vezes, se eu ficar só eu falando, fica uma coisa meio chata, tá? Então, até aqui, perguntas, dúvidas? Ok. E aí a gente tem a terceira lei. A terceira lei também é fundamental para entender os movimentos, que é a lei de ação e reação. Quando vocês vão falar de ação e reação, o que isso lembra para vocês? Tem alguma coisa aí que vocês conseguem relacionar? Pode falar. Espera aí, deixa eu sair um pouquinho aqui da câmera para explicar. Oi? Força normal e gravidade. Foi bom você ter falado disso, porque quando a gente fala de ação e reação, um dos exemplos que mais aparecem é esse da força normal, que é essa que eu falei no chão, e da gravidade. Porém, essas duas forças não são um par ação e reação. Elas não são um par ação e reação. Elas são duas forças que agem no mesmo objeto, que se cancelam. Parece bastante com ação e reação, mas não é. Para a gente entender o que é ação e reação, a gente tem que entender o seguinte. Vamos pegar, por exemplo, bem idiota. No episódio do Chaves, que a Chiquinha fala pro Chaves, acho que é isso, a Chiquinha fala pro Chaves que o Kiko estava contando para todo mundo que ele deu um soco na cara do Chaves, ele bateu, arrebentou a cara do Chaves. E aí o Chaves fala para a Chiquinha o seguinte: não, isso é mentira, eu que dei narigadas na mão dele. Isso tem a ver com ação e reação. O que acontece? Se você dá um soco em alguém, é possível você dar um soco em alguma coisa, em alguém, sem sentir nada na sua mão? Não, não tem como. Porque a força que você exerce naquele corpo, aquele corpo faz uma força igual sobre você. Não tem como fazer uma força em algo sem que esse algo faça a mesma força sobre você. Por isso que se a gente estiver falando, por exemplo, de super-heróis, quando a gente fala sobre superpoderes, só faz sentido a gente pensar no conceito de superpoderes, de super força, se esse super-herói ele também tiver uma super resistência do seu corpo. Então não adianta você ter um super-herói que tem uma super força se ele não tiver uma super resistência, porque senão ele vai arrebentar a mão dele, ok? A força que ele faz é a mesma que é sentida. Por que a força normal e a gravidade não são para ação e reação? Porque a gente está falando do mesmo corpo e são corpos diferentes que estão agindo. A gravidade é a Terra que está me puxando. A força normal é o chão que está fazendo. São duas coisas distintas. Elas estão relacionadas. Mas elas não são mesmo para ação e reação. Quem que é o para ação e reação nessa história aí da força normal e da força da gravidade? Vamos começar pela força da gravidade. A Terra está me puxando através dessa interação que a gente chama de gravidade, certo? Qual que é a reação? Se a Terra está fazendo uma força sobre o meu corpo, qual que é a reação? É só trocar as palavras. O meu corpo está fazendo uma força igual sobre a Terra. Então, nesse instante, cada um de vocês está puxando a Terra. A Terra puxa vocês para o centro, vocês puxam o centro da Terra em direção a vocês. A gravidade ela é uma mão dupla. Você não tem como
ser puxado sem você puxar de volta. Agora a pergunta, o fato de todos nós aqui, na superfície da Terra, a gente está puxando a Terra, será que isso faz alguma diferença? Será que a gente consegue alterar a rotação da Terra? Há uns anos atrás aparecia essa história de que se todo mundo na China se reunisse num lugar só e todo mundo pulasse ao mesmo tempo, você poderia alterar o eixo de rotação da Terra. Já ouviram falar disso? Alguma coisa parecida com isso? Aparecia na internet essa notícia, tipo de tentar fazer todo mundo ir para um lugar só, todo mundo pula ao mesmo tempo e isso vai provocar um impacto na Terra. Onde que eu quero chegar? Obviamente que isso não é possível. Por quê? Lembra que eu falei que as forças estão relacionadas com a massa dos objetos? Você tem uma relação entre força, massa e aceleração. Cada um de nós está puxando a Terra. Só que para a Terra, que tem uma massa imensa, isso não faz diferença nenhuma. Ok? Quando vai fazer diferença para a Terra? Quando a gente estiver falando de uma força, por exemplo, a força gravitacional é exercida pelo Sol ou pela Lua. A Lua consegue influenciar as marés da Terra, mas você tem que ter uma massa imensa. O corpo de todos os seres humanos juntos não é nem de... não dá nem para o cheiro para alterar o movimento da Terra. Ok? Então, voltando àquela questão de por que a força normal e a força gravitacional não são ação e reação, a gente tem que entender isso. Se a gente está sendo puxado pela Terra, a reação é nós puxarmos a Terra. Em relação à força normal, nesse instante o chão está fazendo uma força sobre os meus pés. Do mesmo jeito, eu estou fazendo uma força sobre o chão. Se eu estiver aqui de pé sobre um chão em que a estrutura não esteja muito sólida, o que vai acontecer? Vai afundar. Por que vai afundar? Porque eu estou fazendo uma força. Essa é a reação. Ok? E aí a gente já comentou aqui quais são as forças mais comuns que aparecem, tá? Então nos exercícios vocês vão lidar com a força da gravidade. Só que isso vai receber geralmente um outro nome, vai receber o nome de força-peso. Tá? Essa força-peso, ela tem a ver com... ela está relacionada com a aceleração gravitacional do local onde você está. Já viram questão de física que aparece assim, considere a aceleração gravitacional G igual a 10 metros por segundo quadrado? Já viram isso em exercício de física? Isso aí se refere à aceleração gravitacional da Terra, ok? Outras forças comuns, a gente já comentou aqui, o atrito. Geralmente você tem uma força que é aplicada por alguém que está empurrando um objeto. Você tem a força normal, se você estiver apoiado sobre o chão ou sobre qualquer superfície. A gente tem força elástica. A força elástica é uma força que tem a ver com você deslocar um corpo que tende a permanecer numa posição de equilíbrio. Então, quando você tem uma força elástica, você puxa uma borracha, só que a tendência dessa borracha é retornar à sua posição de equilíbrio. Então você vai ter uma força elástica, quanto mais você desloca essa borracha em relação à posição de equilíbrio, maior vai ser a força elástica para retornar, ok? Para retornar ela deformada para a sua posição de equilíbrio. Então você tem essas forças mais comuns. Outra força que aparece bastante é a força de tração ou tensão numa corda. Basicamente é uma força que, se você tiver uma corda puxando um objeto, esse puxão vai receber esse nome de força de tração ou tensão, ok? Só para completar aqui, aí gente, além dessa parte de forças, tem a parte de energia. Essa parte de energia vai ser bastante importante também, então eu vou comentar aqui sobre energia mecânica. O que é energia? Energia é uma palavra que a gente usa no nosso dia a dia que até em física é difícil você definir exatamente o que é energia. Tá? Mas basicamente a gente pode falar que energia ela está relacionada a você ter um corpo em movimento, ou então esse corpo pode não estar em movimento, mas existe uma potencialidade
para que ele comece a se movimentar. Como assim uma potencialidade? Se eu estou segurando esse giz aqui no alto, ele está, em relação a nós aqui na sala, ele está imóvel, porém tem uma energia potencial nele. Como assim tem uma energia potencial nele? Por conta da gravidade, a gente vai falar que é uma energia potencial gravitacional, por conta da gravidade, se eu solto esse giz, ele começa a se movimentar. Então ele tinha uma certa quantidade de energia que permitiu a ele se movimentar, ok? E é importante sobre isso de energia, é que você só consegue transformar um tipo de energia em outro. Você não consegue criar energia e você não consegue destruir energia. Tá? Para vocês entenderem isso, vamos começar a falar o seguinte. Primeira coisa mais simples. Um objeto está em movimento. Quanto maior a velocidade dele, maior a sua energia cinética, tá? Então, esse giz aqui, dependendo da velocidade com que eu lanço ele tem mais ou menos energia cinética. A energia potencial gravitacional, ela está relacionada à altura que você se encontra em relação a um ponto de referência. Por exemplo, esse controle aqui, eu vou deixar ele cair aqui em cima da mesa. Ele fez esse barulho. Ele tinha uma certa energia potencial gravitacional que está relacionada a essa altura que ele tem. Se eu aumentar a altura, o barulho é maior. O que isso indica? Que quanto maior a altura que eu deixo um objeto para que ele possa cair, quanto maior essa altura, maior a sua energia potencial gravitacional. Tudo bem até aqui? Fez sentido, gente? Dúvidas? Esse giz aqui, eu vou fazer isso porque o controle, senão eu vou ficar quebrando aqui o controle. Esse giz aqui, se eu deixo ele cair de uma certa altura, ele tem aqui uma quantidade bem considerável de energia potencial gravitacional. Conforme ele vai caindo, o que vai acontecer? Ele vai diminuir a altura. Se ele vai diminuir a altura, a energia potencial dele continua sendo a mesma? Não. A energia potencial vai diminuindo conforme ele vai caindo. Ele vai perdendo energia potencial. Lembra que eu falei que a energia ela só pode ser transformada? Se ele está perdendo energia potencial, ele não pode simplesmente perder essa energia e já era, acabou. Tem que ser transformado em algo. Então, conforme o giz vai caindo, a energia potencial vai se transformar em quê, gente? Em energia cinética, isso aí. Ela vai ser transformada em energia cinética. Conforme o objeto cai, ele vai ganhando velocidade, vai ganhando energia cinética, tá? Agora, depois que caiu, gente, aqui, eu derrubei, caiu ali no chão e ficou rolando. Agora ele está praticamente parado. Está rolando. Pronto, parou. Agora ele está parado. A gente falou, né? Bom, conforme ele vai caindo, ele transforma em energia cinética. Agora, ele está no nível mais baixo do chão, não tem energia potencial gravitacional e não tem energia cinética. Significa que ele perdeu essa energia? Sumiu? Ou vocês acham que depois que ele caiu, essa energia foi transformada em alguma coisa? Quando eu fiz aqui com o controle, vocês viram que tem esse barulho, né? Das coisas caindo. Então, assim, depois que esse controle caiu e ficou parado, de alguma forma a energia que estava nele aparentemente sumiu. A gente sabe que energia ela só pode se transformar. Então, no que se transformou? Vocês não escutaram o barulho do objeto caindo? Esse barulho também é uma forma de energia. Então, assim, um outro tipo de energia é falar de energia sonora. De certa forma, essa energia sonora tem a ver com movimento também, tem a ver com o movimento do ar. Som é vibração que se propaga pelo ar, ok? Outra coisa, quando as coisas caem, a gente tem um pequeno aumento de temperatura.
desses dois objetos em colisão. Tá? E aí isso vai ser importante para a gente falar aqui sobre o que é temperatura e calor, que é a segunda parte aqui do que eu vou falar, que são das outras áreas da física. Na verdade, a gente falou aqui de mecânica, eu vou falar aqui sobre o que é a parte de termologia, que é isso de calor. E aí eu vou falar um pouquinho, bem pouquinho mesmo, sobre ondas, que envolve a parte de ótica, que é uma outra área da física, e depois sobre eletromagnetismo, que tem toda a parte de eletricidade e de magnetismo, tá? Gente, todo mundo copiou aqui? Posso apagar? Então eu vou agora escrever um pouquinho na lousa e a gente já continua. Então toda essa parte que estava na lousa era a parte 1, mecânica. Agora vamos para a parte 2, termologia. Tudo bem, gente? Vocês têm perguntas? Pergunta, pode perguntar. Não, certeza? Às vezes é uma coisa que puxa um assunto bacana e tal, né? Aqui a parte 3 eu vou falar sobre ondas, vamos falar um pouquinho sobre termologia. Termologia, então, é estudo do calor, basicamente. O que tem de fundamental em termologia?
Nós estávamos aqui falando de tipos de energia, que essas formas de energia podem se transformar uma na outra, né? E aí uma das formas de energia super importante que vai estar presente em quase todos os casos, aliás, a gente pode falar que no mundo prático, se a gente não estiver falando de um sistema teórico ideal, na prática, energia térmica sempre aparece quando você transforma energia. O que eu estou querendo dizer é, se você movimenta alguma coisa, é impossível você movimentar algo sem que você esquente pelo menos um pouquinho essa coisa. Você sempre tem um aumento de temperatura, nem que seja minúsculo, você sempre tem um aumento de temperatura quando você movimenta alguma coisa, tá? A gente pode perceber isso de uma forma bem simples, e aí você vai ter os casos mais sutis. Caso simples, pega uma borracha e fica aí apagando, aí, movimentando a borracha na carteira aí para você ver. Depois você coloca a mão, você sente que está quente. Certo? Então o que a gente está vendo aí? A gente está vendo que a energia que a gente depositou nessa borracha, e essa energia foi transformada em energia cinética, porque ela estava em movimento, ela depois é transformada em energia térmica. Agora, o que é essa energia térmica? Tem dois conceitos que vocês precisam saber, e que são conceitos diferentes, e isso confunde a nossa cabeça. Temperatura e calor não é a mesma coisa. Eu provavelmente devo ter falado isso quando eu cheguei, nossa, hoje aqui está muito calor. Em física, está errado falar que hoje está calor. Qual que é o certo? Você pode falar, hoje está quente, mas você não pode falar que hoje está calor. Hoje está quente pra cacete, está muito quente. Quando a gente fala hoje está quente, a gente está se referindo ao quê? Isso, a temperatura. Porque o calor não é isso? O calor não é quando está quente e está frio? Não, para isso a gente tem um conceito de temperatura. Tá? Aqui eu coloquei que temperatura, uma definição, é o grau de agitação das partículas. E conforme a gente sai da mecânica para ir para as outras áreas da física, passa a ser muito útil a gente entender que a gente conceber o universo que a gente vive através de um modelo em que todo esse universo não, mas vamos pegar pelo menos assim, o que está no nosso dia a dia, a gente está sempre lidando com conjuntos de partículas. O que eu estou falando aqui? Nesse instante, o corpo de vocês é formado por moléculas, que são conjuntos de átomos. Vocês estão mergulhados em um oceano de moléculas que estão no ar, que são as moléculas de oxigênio, nitrogênio, todos os componentes do ar. Os objetos que vocês estão lidando são sempre formados por moléculas que são conjuntos de átomos. Então a gente está sempre falando de que estudar o mundo material é você entender como que esses conjuntos de partículas, quando eu falo partículas, eu estou falando de átomos e moléculas, como esses conjuntos de partículas se comportam. Você tem uma pergunta? Ixi, peraí, eu vou ter que ir até isso, senão eu sou muito surdo. Pode falar. Então, gente, nosso amigo lá atrás perguntou se para você ter uma transformação de energia, precisa de um agente. Esse agente é necessário para você ter a transformação de energia? Sim, é necessário. Você sempre tem algum agente que está fornecendo essa energia, de alguma forma. Então, se você coloca um objeto em movimento, você mesmo é o agente que está fornecendo energia cinética para o seu objeto. O exemplo do nosso amigo foi da borracha. Você está movimentando a borracha, você está exercendo, você está fornecendo energia para esse corpo. E por aí vai, você sempre tem algum agente. Mas se eu solto aqui esse giz, quem que é o agente que está fornecendo energia para esse giz começar a se movimentar? Alguém falou aí atrás. A gravidade é o nome que a gente dá para a interação.
O corpo que está sendo responsável por essa gravidade é quem? A Terra. A Terra que é o agente que fornece essa energia potencial gravitacional, ok? Voltando aqui para a parte da temperatura e do calor, então, um dia que está muito quente, por exemplo, hoje, é um dia em que as moléculas estão mais agitadas do que o normal. Quanto maior a temperatura, maior é a agitação dessas partículas, dessas moléculas. O calor é outra coisa. Calor em física é um tipo de energia que só vai aparecer quando você tiver diferenças de temperatura. Não existe calor se não tiver diferença de temperatura. A definição de calor é energia que flui de um corpo mais quente, ou seja, corpo que está a uma temperatura maior, para um corpo mais frio, corpo que está a uma temperatura menor. Como é que funciona isso, gente? Quando vocês eram crianças, ou talvez até adultos, né? A gente pode fazer isso. Ir no parquinho naqueles brinquedos de carrinho de bate-bate, vocês já foram? Vocês gostavam? Não. Por que não gostavam? Oi? Você vomitava? Eu achei que você ia responder porque sempre tinha alguém batendo em você. Entendi. Ó, esse exemplo do carrinho de bate-bate é útil para a gente entender como é que é esse negócio da energia ser transferida de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Vamos pensar, quando você vê as crianças brincando nos carrinhos de bate-bate, você pode classificar essas crianças em dois grupos. Ou daquelas crianças encapetadas que estão perseguindo todo mundo para bater nos outros, ou daquelas crianças que estão meio que panguando ali, só recebendo porrada. Ok? Com as moléculas, aqui, nesse instante, as moléculas que estão no ar, as moléculas que estão no corpo de vocês, na pele de vocês, as moléculas que estão nas cadeiras, no chão, é a mesma coisa. Como assim é a mesma coisa? Vamos pegar de volta o exemplo das crianças. Uma criança que está muito rápida no seu carrinho, ela tem muita energia cinética, concordam? Quando ela bate na criança que está ali vacilando, paradona, essa criança que estava rápida continua com a mesma quantidade de energia cinética, sim ou não? Não. O que acontece com a criança que estava paradona? Você concorda que a criança que está paradona ela vai ganhar um pouco de energia da outra que bateu? Você concorda que houve uma transferência de energia? Sim. Como é que foi essa transferência de energia? Quem tinha mais energia transferiu energia para quem tinha menos energia cinética. E aí eu comentei com vocês que com as moléculas é a mesma coisa? É a mesma coisa. Se você tiver aqui uma molécula de gás oxigênio, O2, e essa molécula, por puro acaso, simplesmente uma questão estatística, essa molécula está mais paradinha do que o normal. É como se fosse a criança que está ali panguando. Se tem uma molécula de gás oxigênio que vem muito rápido, o que vai acontecer? A que tem mais energia vai transferir energia. Então, se você mistura corpos, por exemplo, água quente com água fria, água quente, moléculas super agitadas, vão entrar em contato com as moléculas da água fria, elas vão transferir energia. O que a gente teve nesse caso? Calor. Calor é quando você transfere energia, tá? Então pense nesse modelo como se essas moléculas fossem carrinhos ali que têm velocidades altas ou baixas. Quem tiver velocidade mais alta é quem tem mais energia, é quem tem mais temperatura. A temperatura, uma outra definição de temperatura que se vocês quiserem vocês podem anotar aí, é que a temperatura está relacionada com a energia cinética das partículas. Se vocês pensarem, é meio que, de certa forma, está escrito aqui, né? Grau de agitação das partículas. É a mesma coisa que energia cinética das partículas. Quem tiver uma temperatura alta, tem uma energia cinética, as partículas têm uma energia cinética alta. Ok? Para ver se vocês entenderam. Se eu tiver dois
recipientes com óleo que ficou fervendo ali por um tempo. E esses dois recipientes têm óleo a temperatura de 150 graus. Vocês concordam que nessa situação... Aí eu pego esses dois recipientes e, pensando num sistema isolado, um sistema isolado nesse caso vai se referir a... Só é possível você interagir os dois conteúdos de óleo a 150 graus. Eu misturo os dois nesse recipiente isolado. Vocês concordam que nessa situação você tem muito calor? Sim ou não? Sim? Alguém acha que não? Você acha que não? Qual é o seu nome? Ana, você acertou. Não tem calor nessa situação. Não tem calor. Mas está tudo muito quente, é óleo fervendo, 150 graus. Você tem uma temperatura super alta. Mas, se os dois corpos que podem interagir são as quantidades de óleo, 150 graus, 150 graus, tem alguém que está mais quente e alguém que está mais frio nessa situação? Não, então não tem calor. A quantidade de calor envolvida na mistura desses dois conteúdos de óleo é zero, porque não tem transferência de energia de um para o outro. Tudo bem, gente? Esse é o conceito de calor. Esses conceitos eles mexem muito com a nossa cabeça. Aqui, por exemplo, essa mesa... hoje eu acho que vai ser mais difícil de notar, mas vamos fazer mesmo assim. Vocês estão sentados aí na carteira, coloquem uma mão na parte aqui do plástico e a outra mão na parte do metal da cadeira. Façam isso nesse instante, e aí a pergunta que eu faço para vocês é: essas duas partes da carteira estão na mesma temperatura? Ou vocês sentem o metal um pouquinho mais frio? É que hoje está meio difícil porque está muito quente e isso atrapalha um pouco. Geralmente quando a gente faz esse teste, num dia que a temperatura está normal, geralmente a resposta é mais unânime. A gente fala assim, o metal está mais frio. É só você pensar o seguinte, você vai lá na sua gaveta de louças, e aí você pega o talher, o garfo. Vamos pensar que aqueles garfos são mais baratinhos, né, que a gente costuma comprar, que tem a parte de plástico e a parte de metal. Porque se for todo de metal é mais caro, né, não é Tramontina e tal. Então, esses que tem a parte de plástico, se você pega no plástico e pega no metal, qual que é a sensação? O metal está mais frio. É essa a sensação que vocês têm no dia a dia de vocês? E se eu falar para vocês que isso está errado? O metal não está mais frio. Faz sentido? Quando você pensa num dia que esteja uma temperatura normal, temperatura normal vamos considerar 20 graus, pode ser? 20 graus Celsius. 20 graus Celsius se refere à agitação das partículas que estão aí no ar, as partículas que estão na constituição do seu talher, da sua colher, do seu garfo. Está todo mundo com essa agitação térmica que corresponde a 20 graus Celsius. Até aí tudo bem? Teria por que eu imaginar que o plástico está mais quente do que o metal? Tipo, as partículas estão mais agitadas do que o metal? Olha, se por um instante as partículas do plástico ficassem mais quentes, elas rapidamente iriam... Como está o metal grudado nela, essas partículas mais quentes iriam transferir energia. Ou seja, a tendência é que fique todo mundo a 20 graus Celsius. Até aí, tudo bem? Beleza. O nosso corpo, a temperatura do nosso corpo, ela é totalmente dependente da temperatura que está o dia? Ou a temperatura interna do meu corpo não muda muito se é hoje que está bem quente ou se é num dia que está 20 graus? A temperatura do nosso corpo, ela se mantém mais ou menos a mesma? Sim ou não? Se você não tiver com febre, sim, ela se mantém mais ou menos a mesma. Que é quanto? Por volta de quanto, gente? 36 graus? Então, vamos supor que nesse dia normal, não hoje, nesse dia que está a 20 graus, você foi lá, pegou o seu talher. Seu talher, a parte de metal e a parte de plástico estão a 20 graus Celsius. A sua mão está a 36 graus Celsius. Tem diferença de temperatura nesse caso? Sim, tem diferença de temperatura. Quem que é o corpo mais quente aí? Sua mão a 36 graus Celsius ou o metal ou o plástico do seu talher? A sua mão é o corpo mais quente. A sua mão
vai transferir energia para aquele corpo. Só um instantinho, só deixa eu terminar essa pergunta. Ou seja, sempre que você está no dia normal, você pega alguma coisa, a tendência é, normalmente, o seu corpo está perdendo calor, até para o ar. Se você está num dia que está a 20 graus Celsius, é normal que o seu corpo esteja o tempo todo perdendo calor para o ar, que está a uma temperatura menor. Ah, mas professor, quando a gente segura no metal e no plástico, eu sinto o metal mais frio. Não é isso. Segurando o metal, a sua mão perde calor para o metal. Segurando o plástico, a sua mão perde calor para o plástico também. A diferença é que materiais diferentes têm diferentes taxas de transferência de calor. Isso tem a ver com um conceito chamado condutividade térmica. Metal tem uma alta condutividade térmica. Plástico tem uma baixa condutividade térmica. Isso significa que o seu corpo perde calor rapidamente para o metal, o seu corpo perde calor lentamente para o plástico. Até aí tudo bem? Estão acompanhando? Daqui a pouquinho você já faz sua pergunta. Ok, meu corpo está perdendo calor lentamente para o plástico, então eu fico achando que ele está quente, porque eu não estou sentindo tão rapidamente a perda de calor. Meu corpo perde calor rapidamente para o metal, então eu sempre sinto que ele está frio. Na verdade, ele não é que ele está mais frio, é que o meu corpo está mais quente naturalmente e aí ele perde calor rápido. Então, vejam como a sensação que a gente tem dos nossos sentidos, do que a gente conhece no nosso dia a dia, só isso não é suficiente para entender o que está acontecendo fisicamente. Você precisa desses conceitos para poder compreender fisicamente o que está acontecendo no universo ao seu redor. Se você for se basear somente na sua intuição, você vai tirar conclusões erradas. Ok? Só para completar, que eu deve estar quase dando horário, um minutinho aqui, depois a gente vai continuar esses conceitos na próxima aula, mas só para completar, eu falei para vocês, hoje que está tão quente, provavelmente não vai dar certo esse teste. Hoje, quando vocês seguram aí no metal, não vê tanta diferença, né? Sabe por quê? Qual que é a temperatura hoje? Alguém sabe? 34. 34? Vocês viram aí? 34? 36, ou seja, olha só que louco, a temperatura está coincidindo com a temperatura do meu corpo. Então, quando eu encosto na mesa, na parte de plástico, na parte de metal, não importa, está tudo a mesma temperatura. Nessa situação, o calor é zero. A gente só vê isso claramente de sentir o metal frio quando a temperatura está a 20 graus, que aí você tem uma diferença bem suficiente, né? Nosso amigo lá atrás ia perguntar alguma coisa. Já foi respondido? Tá, beleza. Bom, então a aula de hoje foi a gente, na verdade assim, o que eu estava planejando era falar de todas as áreas da física, faltou aqui falar um pouquinho sobre ondas, que envolve a parte de ótica, e faltou a parte de eletromagnetismo, mas a gente consegue fazer isso rapidinho na aula que vem, ok? Perguntas, comentários? Tá, então, recomendação para vocês, vão fazendo uma pesquisa prévia sobre esses conceitos que a gente falou, assim, só para vocês verem o que aparece aí de divulgação científica. Procurem vídeos sobre esses conceitos, porque eles são importantes. No Enem, cai muita questão conceitual. Então, caiu uma questão, por exemplo, em que fale sobre transferência de calor numa situação que está temperatura igual, e você tem que responder que o calor é zero, é bem típico de Enem, tá? Questão desse tipo. Então, procurem dar uma pesquisadinha sobre esses conceitos. Aproveitem para que a gente ainda está nessa parte mais introdutória. Vão fazendo aquelas listas de exercícios de matemática, que é importante vocês saberem fazer conta. E eu tenho quase certeza, só preciso confirmar com o Roger, que eu acho que já está tendo portão. Tá? Vou depois confirmar com o Roger, eu peço para ele avisar aí. Tem um formulário para ele deixar nas dúvidas. Tá. Eu vou depois perguntar para o Roger, porque a princípio eu ficaria nas quintas-feiras às 5 horas. Aí qualquer coisa eu peço para ele avisar aqui, tá? Tudo bem, gente? Por hoje está bom. Espero que vocês tenham gostado aí. Semana que vem é nóis.